sobre o D5 Render. O D5 Render é um renderizador que eu estou utilizando agora nos meus projetos 3D e tenho gostado bastante, por isso que eu vou gravar esse vídeo falando sobre toda essa parte do interface, como que ele funciona e até fazer algumas comparações com outros programas de renderização que a gente já está habituado. Então, olha só, eu estou aqui nesse projeto e como você pode ver, ele já está todo configurado, já está com materiais, já tem a vegetação, e eu posso usar o D5 Render, já vou começar aqui essa parte do vídeo falando sobre isso. Eu posso utilizar o D5 Render numa versão gratuita, onde eu faço apenas a parte de configuração desses materiais e renderização. Essa configuração teria que ser manualmente, ou eu posso utilizar os recursos da versão Pro, né, da versão paga do D5 Render. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui como que funciona, e simular se eu tivesse utilizando apenas, a versão gratuita, porque ele existe uma versão gratuita, então se você quiser testar, vou deixar o link aqui, e aí você pode fazer o download dessa versão gratuita. Mas a versão paga, ela é muito eficiente e é muito boa, por quê? Porque ela já tem alguns recursos, tem uma biblioteca muito grande de blocos de qualidade, tem uma biblioteca muito boa de materiais de qualidade. Então eu vou abrir aqui, eu espero que você goste assim como eu e se apaixone por esse renderizador que eu estou adorando. Então olha só, para você, quando você instala ele, claro, o SketchUp tem que estar fechado, depois se você quiser eu faço um vídeo como instalar o D5 Render no seu computador, então se você quiser deixa aqui no comentário do vídeo, tá? Quando ele instala, ele vem com essa barra de ferramentas, tá? Então vou deixar aqui em cima, assim como outro renderizador. E para você ativar ele, você salva, né, o seu arquivo, claro, numa pasta, e depois você pede para ele abrir esse ícone aqui do D5 Render. Eu vou clicar aqui e basicamente o que ele vai fazer é começar a abrir e fazer essa sincronização com o arquivo do SketchUp. Então, ele é muito bom, porque, por exemplo, na época que eu não sei como que tá o Lumion agora, mas na altura quando eu usei o Lumion, que é um outro renderizador, eu tinha que salvar ele, importar dentro do Lumion, e essa configuração, né, essa sincronização era mais difícil, tá? Poderia acontecer, mas aí eu tinha que guardar, pedir para sincronizar novamente e assim por diante. E aqui no D5 eu posso já fazer essa sincronização. Então, eu vou colocar aqui que é um novo projeto, então eu nunca fiz nenhuma renderização com ele, então eu vou abrir um novo projeto e ele vai carregar toda a informação desse 3D do SketchUp para dentro do D5. E olha só, quando ele aparece, a gente abriu essa interface, mas tem que esperar um pouquinho porque ele ainda está carregando. Mas essa é a interface inicial aqui. Enquanto ele carrega, eu vou explicar algumas ferramentas. Uma das facilidades que eu vejo no D5 Render é essa interface onde você consegue enxergar todas as ferramentas aqui. Então, tem uma facilidade de você encontrar de uma forma mais fácil e organizar, tá? Então, aqui nesse lado esquerdo é onde eu vou ter a parte de adicionar uma nova cena, e gerenciar essas cenas, ou seja, quando a gente está trabalhando um projeto grande como esse que eu quero mostrar aqui para vocês, eu tenho a eu tenho a sala, eu tenho os quartos, eu tenho a cozinha, então eu tenho vários ambientes. Então eu posso criar cenas desses ambientes aqui e criar pastas também. Então aqui nessa opção de dos 3 pontinhos, você pode adicionar um novo grupo, e esse novo grupo vai, ter as separadas as suas cenas, certo? Depois a gente também pode trabalhar com layers, então tudo que eu colocar, aqui no meu na minha maquete, se eu quiser ocultar com esse olhinho, eu posso ocultar. Então eu posso criar esses layers, outra facilidade, tá? Aqui, quando ele vem o seu arquivo, imagina, você tem o projeto piso 0 em um arquivo e o piso 1 em outro arquivo. Você pode importar esses 2 arquivos e ter aqui. E aí você pode ocultar ou não. Então, toda a configuração pode ser feita com vários arquivos do SketchUp, você também pode fazer isso, e você pode ocultar, tá? Isso também é uma outra facilidade. Aí como que ele vem aqui, né?
Já tá aqui, já carregou, tá escuro, mas não tem problema, a gente vai configurar junto, eu vou só trazer aqui para fora para vocês verem como que você já consegue ver aqui uma prévia do seu projeto. E aí, enquanto, eu vou mostrando, eu vou montando para vocês aqui, para vocês entenderem como que funciona. Então olha só, aqui nessa parte superior, tem várias ferramentas aqui que a gente pode usar. Mas basicamente o que a gente vai usar será a iluminação, então eu já tenho a light aqui, e aí ela tem vários tipos de iluminação, tá. Então eu vou voltar até naquela cena de dentro, e o rato também é muito fácil de utilizar o mouse, tá. Então eu aproximo, mas eu também posso usar a seta do teclado, tá. Para quem joga videogame é muito parecido. Com o botão direito do rato, se você segurar e arrastar, você faz esse movimento, tá. O Orbit é segurar e arrastar no scroll do rato, tá. Então ele tem essas funcionalidades aqui. Olha só, tá tudo escuro aqui dentro dessa casa e eu vou colocar algumas iluminações só para já começar aqui a gente a visualizar como é que tá esse projeto, tá. Então, aqui na iluminação, eu posso vir aqui e colocar uma retangular light. Eu vou colocar aqui só porque vai ser mais fácil da gente já começar a visualizar o projeto, tá? Mas não vai ser essa que eu vou utilizar para renderização, porque fica mais bonito. Então, eu vou colocar aqui só para que você consiga ver o projeto. Depois, essa configuração da cortina, que é super difícil, né? A gente colocar o translúcido na cortina. Também vou mostrar para vocês como que é fácil você fazer isso no V5 Render, porque ele já tem uma biblioteca de assets, já tem uma biblioteca de materiais pré-configurados, tá? Se você for usar a versão gratuita, você não tem como utilizar essa biblioteca, tá? Mas se você fizer a versão paga, e ele também tem a facilidade de ter um pagamento mensal, então para quem trabalha por demanda de projeto, e tem meses que tem projeto, tem meses que não, também é uma facilidade de você contratar esse pagamento mensal. Então aqui você já viu, só tô dando aqui só estou mostrando aqui por cima cada uma das funcionalidades, tá? Então eu tenho essa parte da iluminação aqui, depois no Path eu vou explicar também como que a gente vai utilizar essa parte para fazer uma cerca viva, sabe aquelas cercas com vegetação? É mais fácil fazer com essa função. Aqui tem ainda algumas outras funcionalidades que também não vou falar nesse momento. Tem aqui dentro da biblioteca esses ícones que funciona super bem, que dá um realismo maior. E detalhe, tudo que ele tem esse ícone aqui aparecendo embaixo, que é uma caixinha, são elementos que se movimentam, tá? Então ele tem movimentos aqui. Se quiser colocar num chuveiro, num duche, eu tenho esses elementos aqui, tá? Vou fechar aqui. E outras funcionalidades. Por agora, eu só vou falar sobre o que eu estou trabalhando, certo? E aqui nesse lado, tá? Tem a parte de configurações. Isso daqui você vai ver que vai mudar muito conforme o que a gente está trabalhando. Por exemplo, se eu clicar aqui em cima do modelo, ele vai me mostrar o material que eu estou trabalhando aqui, tá? Então, aqui, a partir do momento que eu clico em cima, ele muda para eu poder alterar as configurações de um determinado material. Ou então, se ele não tiver nada selecionado, eu estou trabalhando com a parte da atmosfera. E aí vem aqui muito interessante do D5 Render, porque ele permite que você trabalhe com essa parte do Geo Sky, mas também permite que você possa colocar algum tipo de HDRI, e ele já tem alguns HDRIs aqui pré-configurados, tá? Então, você pode ver que eu já tenho esse HDRI pré-configurado, que já vem com um tipo de iluminação diferente, e aqui dentro desse HDRI eu posso mexer em alguns parâmetros, tá? Então, aumentar e diminuir essa iluminação e assim por diante, tá? Mas também é outra coisa que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. Por enquanto, eu vou deixar só no Geo Sky para poder mostrar só uma pré-visualização para você. Aqui, o que que acontece? Ele já vem, tá, no próprio programa, esse terreno aqui infinito, tá? E o que que acontece? Quando esse terreno infinito está ativado, olha só, a minha piscina fica coberta por esse terreno, tá? Então, eu posso simplesmente vir aqui e
ocultar ele. Mas também, se você quiser deixar ele aqui e trabalhar nesse terreno para que nessa parte da piscina ele fique um pouco mais baixo, né? Você também pode utilizar essa função dele e descer o terreno, tá? Ou então ter essa parte de cortar, então você pode selecionar aqui uma área que você quer cortar e cortar o seu terreno. Mas eu simplesmente o que eu faço nos meus projetos, eu venho nessa parte aqui e eu oculto o terreno, tá? Aí, aqui eu deixei de propósito, tá? Eu deixei essa vegetação aqui, porque em volta da casa toda ela tem essa vegetação, tá? E aí eu entro na parte dos assets do D5 Render, que é maravilhoso. Por quê? Aqui eu tenho essa vegetação lá no SketchUp vai pesar muito mais. Então, quando eu tenho essa vegetação aqui, ele fica muito mais pesado no meu projeto, tá? Nos outros também tem os proxies e tal que você pode colocar, tá? E aqui funciona da mesma forma. Então, eu vou até apagar aqui e vou voltar lá no meu D5 Render e vou fazer essa parte de colocar a vegetação toda à volta da casa utilizando os recursos do D5 Render. Mas antes eu vou mostrar para você um pouco desse assets, tá? Então, na parte dos assets, o que que eu tenho aqui? Eu tenho essa parte até das partículas e tal, mas o que eu mais vou utilizar é modelo, então tudo que é blocos 3D vai estar aqui dentro, e materiais, é o que eu mais vou utilizar. Então, eu já tenho aqui materiais pré-configurados, tem toda essa biblioteca toda organizada, então, se eu for trabalhar com algum material natural, eu tenho rocha, eu tenho areia, e ele tem uma qualidade excepcional e já está tudo configurado, você não precisa configurar nada, tá? Então, você também tem como buscar por palavra. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou começar pela relva. Vou utilizar esse material de relva e já vou aplicar aqui, ó, no meu material. Então, ele é super prático de aplicar, ó. Então, eu não precisei ir lá no SketchUp selecionar a relva. Não, simplesmente vim aqui, peguei o material que eu quero trabalhar, tem que esperar, como é a primeira vez que você faz, que eu estou selecionando esse material, tem que fazer o download. Depois, clico em cima desse material e aplico onde eu quiser, ó. Ele virou um conta-gotas aqui. Vou até diminuir aqui. Ó, virou um conta-gotas, eu vou aplicar o material. Tá feito, certo? Aí eu tenho outros parâmetros que eu vou trabalhar aqui para melhorar esse aspecto de realidade dessa relva. Então, a relva que eu gosto de utilizar, ó, vai ser essa daqui. Vou até diminuir aqui. Vai ser essa daqui, ó, que é a Basic Grass. Vou clicar em cima dela e vou aplicar aqui no meu modelo. Olha só, eu vou até aproximar um pouquinho mais, tá? Para a gente ver o nível de detalhe dessa relva. Detalhe, aqui eu não tenho quase nenhuma configuração, tá? Só apliquei a relva. Vou aproveitar que a gente está aqui e já vou aplicar também a água da piscina, que também já vem configurada, tá? Então, eu venho aqui e eu posso até colocar, ó, pool, que ele já vai direto nas piscinas. E vou aplicar aqui, por exemplo, uma água da piscina, vou clicar e vou aplicar aqui na minha água, tá? Olha só que fácil. E depois você pode mexer em outros parâmetros para diminuir essas ondas, tá? Da piscina, você pode diminuir, que ele, a partir do momento que eu clico aqui, ó, no meu material, ele já vai mudar aqui na minha aba. Então, se eu quiser deixar essa água, sei lá, com outra tonalidade, eu também posso, tá? Eu vou deixar um vermelho só para mostrar aqui que você pode mudar essa tonalidade da água. Mas vou voltar aqui pro branco, um azul, né? Mais pro azul piscina. Pronto, vou deixar assim. Mas tem outros parâmetros aqui que a gente pode trabalhar. Refração, né? De transparente que ela vai ser e um pouco de reflexão que ela vai ter. Aqui eu vou trabalhar também com a parte, tá? Mas eu vou deixar esse tipo de piscina aqui que eu mais gosto. Eu vou deixar aqui o material de água. Então, vou colocar só água. E vou aplicar esse material aqui, ó, que eu gosto, que eu consigo mexer em parâmetros dele. Então, clico nesse material e aplico aqui. E outra coisa também que ele tem nessa aba dos assets é que eu posso deixar como favorito.
Quando eu aperto esse coraçãozinho, eu tenho aqui os meus favoritos. Então ele vai aparecer aqui, vai ficar guardado na minha biblioteca. Então aqui eu já tenho alguns materiais favoritos que eu gosto de utilizar, tá? Então vou fechar aqui. E aqui, se você reparar, ele não aplicou. Vou aplicar de novo. Então vem nos favoritos. Vou até escrever aqui, eu posso filtrar, né, o que eu quero. Vai aparecer minha água e eu vou aplicar aqui. Quando eu aplicar, aqui ele já tem alguns parâmetros que eu posso modificar no meu projeto, certo? Vou deixar assim por enquanto e vou mexer com as outras partes dele. E aí é que entra aquela parte que eu falei sobre você colocar toda a vedação aqui com vegetação, tá? Olha só que fácil, vou explicar como que você vai fazer. Primeiro que ele tem aqui, ó, nos assets, tem aqui nos assets várias opções de apagar isso, de vegetação. E tem uma qualidade, assim, muito boa, tá? Então, eu posso escolher a vegetação que eu vou colocar aqui para ser a minha vedação e criar até mesmo algum tipo de grupo para que ele se repita, tá? Então, ele tem até alguns prontos aqui, ó, quer ver, ó? Grupos de vegetação e ele já tem alguns prontos aqui que dá para utilizar. Por exemplo, eu gosto bastante desses daqui, ó, tem até o coraçãozinho. Então, vamos supor que eu queira esse daqui. E interessante desses blocos aqui dentro do D5 Render, diferente do Escape e do V-Ray, pelo menos na altura que eu estava trabalhando com eles, né? O que que acontece? Quando eu trago esse objeto, que é o proxy, ele não permite no Escape, que eu vou citar que é o último renderizador que eu estava utilizando, alterar essas configurações. Por exemplo, se eu fizer um download, vou até fazer aqui vou até mostrar esse aqui, ó. Isso aqui, quando eu trago ele, ele vem para essa área de objetos. Então, eu trouxe esse grupo de vegetação. Aqui eu posso renomear, posso colocar vegetação, vou colocar só assim, só para eu saber. E aqui, se você apertar nesse botão, se aparecer isso, é porque ele é um grupo. Dentro desse grupo tem vários objetos, tá? E aqui embaixo vai ter onde tem esse vaso, tá? Mas também eu posso só clicar com o rato até chegar, 2 cliques, né, até chegar onde eu quero e apagar, tá? Ele permite que eu faça isso. Eu posso apagar dentro desse proxy, né, que aqui é o asset. Mas também, imagina, eu tenho um bloco aqui que tem e eu quero aplicar uma outra cor nesse material do vaso. Ele permite. Quando em outros renderizadores, ele não permitia que eu mudasse. Então, eu vou colocar aqui, ó, só um outro material, só para você ver que realmente ele vai mudar a cor desse material. Então, eu vou clicar aqui no azul e vou aplicar no vaso. Então, ele permite você editar, tá? Nesse caso, ele permite. Tem alguns que ele não aceita, mas a grande parte que vem assim, ele aceita. Então, eu vou clicar aqui, vou apagar, porque eu não quero o vaso, eu quero só a vegetação. E aqui entra mais uma funcionalidade do Inkscape. Como que ele funciona? Eu preciso mover isso aqui. E essa forma de mover aqui, eu acho bastante interessante, que é, se eu clicar aqui nesse quadradinho, primeiro eu tenho que deixar o rato ficar em cima até ele ficar um amarelo. Quando ele ficou amarelo, eu seguro ele e arrasto para onde eu quero, em cima da superfície. Então, ele facilmente já reconhece aqui a relva, que é a superfície. Depois, eu quero mover para o lado. Então, essas setinhas vai te ajudar a mover para o lado correto, tá? Sem que você mova ele e acaba voando o objeto, né? Muitas vezes acontece isso de ficar voando. Então, ele tem essa facilidade. Se eu quiser rotacionar, olha só que fácil. O próprio desenho aqui dele mostra como que é fácil você rotacionar, tá? Então, ó, se você tem que deixar o rato em cima de você, ou de onde você quer rotacionar. Segurou, ele vai rotacionar no eixo vermelho, aqui, e ele vai rotacionar aqui no eixo verde, ou, por último, no eixo azul. Então, se eu quiser rotacionar, ele permite rotacionar. Só que também, se você observar aqui do lado, lembra que eu falei que tem a aba de propriedades do D5, né? Então, aqui você também pode rotacionar. Então, se eu quero rotacionar 45 graus, eu vou escrever aqui e vou rotacionar. Então, essa facilidade, né, do D5 tem me conquistado bastante. E agora, como que eu faço uma cópia? Você pode novamente buscar e colocar aqui, mas também você pode segurar a tecla Shift
segura no ícone que você quer, ao invés de mover, você vai copiar, então segurei, arrastei como se fosse mover. Só que como o Shift está selecionado, ele vai fazer uma cópia, tá? Muito fácil. Vou fazer uma outra aqui só para ficar salvo. Então, vou clicar em cima do ícone, vou segurar Shift e vou trazer para cá. Aí, o que que acontece? Se você coloca isso aqui na renderização, essa repetição fica estranha, tá? Quando acontece isso, ó. Eu tenho 3 dessa planta, né? Vou arrastar mais para cá. Eu tenho 3 vegetações iguais aqui e vai ficar muito marcado. Olha só, outra funcionalidade do D5. Vou segurar o Ctrl para ele poder selecionar as outras. Seleciono todas elas. E aqui, nessa parte das funcionalidades da propriedade, eu tenho esse handle. Então, aqui eu tenho um handle da rotação. Então, eu posso rotacionar ele, tá? Eu tenho aqui a parte da localização, mas aí eu não gosto muito que ele mexe muito onde ele está localizado, mas também dá para você fazer isso no outro contexto. E aí cada pessoa no projeto vai saber onde utilizar. E tem um que eu gosto bastante, que é a parte da escala, tá? Que é vir aqui, ó, handle size. Então, um vai ficar menor, outro vai ficar maior, tá? Então, você pode fazer essa brincadeira. Além de vir aqui e mudar, por exemplo, agora ele já tem essa continuação, tá? Junto com o outro. E aí, para ficar mais cheio, eu faço algo assim, só vou repetindo. E aqui, como você pode ver, ele não fica tão cheio. Por exemplo, esse daqui tá muito em cima do outro, então aqui eu posso diminuir. Então, posso mexer no tamanho dela, para ver se ela vai randomizar. E o que que ela faz, essa randomização? Ela diminui entre as espécies, então pode ser que essa vegetação fica maior ou menor, então ele vai mudar. É diferente você vir aqui e mudar só o tamanho dela. Por exemplo, esse eu vou deixar menor, vou deixar com 1, tá? Então ele diminui o objeto inteiro. É diferente desse randomização do tamanho, tá? Então ele vai alterar entre as espécies, tá vendo ali, ó? Então uma planta cresceu mais que a outra e assim por diante. Ele vai fazendo, ó, tem uma que tá até super estranha aqui, vou mexendo, não tá legal. Então é você ver e filtrar isso. Vou até apagar porque esse bloco já não tá legal. Mas é isso. Uma dessas funcionalidades do D5. Vou apertar Ctrl e vou até fazer uma cópia. Por exemplo, se eu gostei. Aí, pronto. Gostei aqui desse conjunto. Agora, eu vou fazer aquela coisa de. Eu vou fazer aquela parte de colocar a cerca aqui em volta da casa toda, tá? Então, eu vou usar. Lembra que eu falei que aqui em cima tinha esse ícone, que é o path? Esse caminho eu vou selecionar. Então, eu vou clicar aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer todo o caminho que eu quero que essa vegetação percorra. Então, onde eu fizer esse desenho, vai ter vegetação em todo esse caminho. Então, eu vou começar por aqui, ó. Dei o primeiro clique, dá o segundo aqui e vou clicando, ó. Aqui, aqui. É importante você dar um espaço também, tá? Teve um que eu deixei muito colado no muro, mas é mais fácil você deixar um pouquinho mais longe, porque a vegetação vai tomar todo esse espaço. Olha só tô colocando, tá? E aí, imagina o tempo que você demoraria para fazer isso em outro programa. Vou apertar o botão direito e agora eu vou selecionar a espécie. Olha só, que aqui você tem que ficar sempre atento a esse lado das propriedades. Quando eu apertar aqui no mais, ele vai abrir a minha janela dos assets. E aqui eu posso selecionar qual que é a espécie que eu quero colocar para fechar, tá? Então, eu venho aqui em natureza e vou vir aqui nessa parte de... Aqui, edges. E aqui eu posso selecionar o que eu quero colocar no meu projeto. Ou seja, eu posso misturar, tá? Eu posso colocar só uma. Então, eu vou até fazer isso. Vou colocar só uma. E não mudou nada ainda. Vou apertar o Done, esperar. E olha só, o que que ele fez? Ele só tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? Ficou dividido assim. Por quê? Porque agora é que entra a mágica. Olha só, vou até mudar a visualização. E agora, aqui, ó, na parte da densidade, eu vou aumentar. Eu posso aumentar. E olha só a mágica acontecendo. Vai aumentando. Ó, tá tendo espaço entre elas. Por assim. E ele vai aumentando essa densidade, ó.
colocar menos. Assim. Aí, olha só, elas estão todas exatamente iguais. Vou colocar mais um pouquinho. Pronto. Vou mexer um pouquinho no sol, só para ela ficar mais clara, para a gente conseguir ver melhor. Pronto, olha só. E aí, vou clicar em cima dela, de novo do ícone para eu poder trabalhar, porque como eu mexi aqui no sol, ele saiu. E aqui eu posso mexer também, ó, em rotação. Então, ele vai rotacionar as espécies. Vou voltar para o 0. E tem a parte da handle na rotação. O que que acontece? Uma ele rotaciona para o lado, outra ele rotaciona para o outro. Então, ele dá um dinamismo maior, tá? Deixa um aspecto um pouco mais natural. Aqui também, entre os espaçamentos, também posso fazer isso, ó. Então, uma ele afasta, outra afasta menos. Pode ser que em algum momento você precisa fazer isso. Depois tem a escala, então posso aumentar todas iguais, ó. Tô aumentando todas as escalas iguais. E posso mexer aqui também nessa randomização. Então, ele vai, ó, uma ali sobe, outra não, tá vendo? Então, só vou fazer mais uma vez para você ver. Vou deixar no 0, não é isso que eu quero. Então, ele permite todos esses parâmetros. Olha a facilidade que eu tenho, tá? Aí, vamos supor, o cliente cria essa cerca viva e agora ele não quer mais, ele quer um outro tipo de vegetação. Muito fácil de alterar. Então, eu vou clicar aqui em cima de novo. E aqui onde tem as espécies, eu vou adicionar. Então, pode ter esse e pode ser misturado com uma outra espécie. Então, eu posso vir aqui procurar outros tipos de vegetação e colocar e mudar, tá? Então, vou vir aqui, por exemplo, eu vou colocar esse, e olha só, ele já começa a inserir aqui dentro do meu 3D. Vou ver as vegetações que eu tenho aqui nos favoritos, que vai ser mais fácil. Vou colocar essa, só que eu quero colocar ela assim no vaso, mas vou colocar ela assim só para ver. Ou no mais, vou colocar ela. Posso também experimentar colocar um grupo de vegetação? Olha, vou vir aqui e vou escolher, por exemplo, esse tipo de vegetação, tá? Então, vou vir aqui no mais e vou colocar vegetação. Aí ele não permite. Vou vir aqui. Eu vou acrescentando as vegetações que eu quero aqui, tá? Então, eu vou selecionando e vou colocando. Vou colocar um pouquinho dessa também. Você vai vendo que ele já vai alterando aqui ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ver se tem uma folhagem. Misturar um pouco mais dessas aqui. Colocar essa também. Então, eu vou adicionando, ele vai aumentando aqui, ó. E depois eu trabalho com a parte de escala, tá? Então, eu posso mexer individualmente na escala de cada uma também. Vou colocar essa. E como você pode ver, a biblioteca dele é gigantesca. Então, tem muita coisa aqui que você pode colocar. Vou colocar um pouquinho dessa para dar um efeito. Essa também. Então, como você pode ver, ele tem uma biblioteca bem extensa, tá? De plantas que você pode colocar. Então, é só clicar na planta que você quer e adicionar no seu projeto. Eu vou deixar mais ou menos assim, vou colocar algumas maiores também. Por exemplo, essa. Talvez um pouco menor, acho que agora eu exagerei nesse. Vou substituir essa espécie. Aí, se eu não quero, por exemplo, eu coloquei essa a mais, eu não quero, é só apertar no menos. Então, olha só, agora já selecionei o que eu quero das espécies e vou ver o que que eu vou manter ou não, tá? Vou até virar assim para ver melhor aqui o conjunto que ele está fazendo. Vou deixar assim nessa visualização para ver melhor o conjunto que ele está fazendo aqui. Vou melhorar aqui o meu sol. Pronto, e agora eu vou mexer. E agora eu vou mexer aqui em alguns parâmetros para poder aumentar, tá? Então, por exemplo, essa daqui tá muito cheia, eu vou tirar aqui algumas, que eu acho que vai ficar melhor nessa composição. Pronto. E agora eu vou na escala dela. Então, eu venho aqui nessa parte da escala e vou aumentar um pouquinho essa vegetação. Aí aqui a gente pode ver. Aí, por exemplo, eu vou clicar aqui de novo, eu tô achando que essa planta tá muito grande. Então, eu posso simplesmente clicar nessa planta. Deixa eu encontrar qual que é ela, tá? E tirei essa planta. Essa outra aqui que é amarela, aí eu posso adicionar as que eu mais gostei aqui, que é para repetir. Então, eu posso colocar 2 vezes a mesma. Eu vou até escrever aqui a monstera que eu quero mais. Vou adicionar outras aqui, umas maiores, outras menores, porque eu quero mais quantidade delas. Vou colocar aqui essa outra também.
E aí eu já consigo ter mais. Essa amarela aqui eu não tô gostando, vou tirar ela. Pronto, e olha só, aqui eu já consigo ter essas plantas, esse conjunto de plantas. Então, ó, cliquei aqui em cima desse ícone e vou mexer nessa parte da rotação. Então, vou randomizar essa rotação. Se eu quiser deixar tudo igual, eu também posso deixar assim. E vou mexer na parte da escala, vou aumentar todas elas. E aqui um pouquinho nessa randomização das escalas, ó, que ele vai mexer em uma ou outra diferente, só para ter essa só para ficar mais dinâmico, tá? Então você pode mexer nessa parte de rotacionar, tá? E ele fica mais natural essa vegetação. Então olha só, vou até diminuir aqui e com muita facilidade eu consegui colocar toda a parte da vegetação aqui em volta da casa, tá? E quando eu quiser editar onde está essa localização, por exemplo, essa daqui ficou em cima do muro, eu quero editar ela. Eu vou clicar aqui em cima dela e venho nessa opção aqui, ó, de editar, nesse lapisinho. Clico aqui no editar e aí ele aparece aqui, ó, esses botõezinhos azuis. Então eu vou puxar ele mais para cá. E aí ele traz a vegetação mais para frente. Aqui também deve ter outro, olha. Vou levar ele um pouco mais para dentro e vou conseguir mexer em todo o caminho da vegetação. Então, ele é muito prático de utilizar. Apertei ESC para sair e olha só, já tenho a vegetação aqui na minha casa. Agora a relva, eu quero configurar a relva, como que eu faço? Posso vir aqui, posso mexer na intensidade, na cor, né? Então deixa ela um pouco mais escura. A altura dessa relva, eu posso mexer na altura dela, então aumentar ou diminuir, deixar ela mais baixinha. Eu tenho uma coisa aqui, ó, que eu corto, como se eu tivesse acabado de fazer uma jardinagem, então eu posso cortar essa planta, aumentar essa densidade, então vai ter muito mais cabelinhos, né? Muito mais graminhas aqui. Então, ó, vou diminuir. Então, tá uma grama bem rala. E agora aumento, tá? E aqui aumento essa tonalidade dele. Então, ele deixa, assim, muito mais natural. Olha só esse resultado. Poucas configurações eu fiz aqui, ó. E já temos um resultado muito bom. Olha. Então, essa parte exterior aqui, ó, já mostrei muita coisa que dá para fazer com o D5 Render. Então, aqui nessa parte exterior, o que que a gente fez? Colocou toda essa vegetação aqui à volta, configurou o material da relva, configuramos aqui, colocamos o material da, da piscina, certo? Então, você pode mexer nessa parte. Agora, vamos assim, você pode melhorar a qualidade da sua renderização exterior. Olha só que lindo que ficou esse resultado, tá? Conta aqui para mim se você gostou sobre essa parte de renderização. Conta aqui para mim se você gostou dessa parte exterior, se você já tinha experimentado, se você vai experimentar no seu projeto e mais informações que você queira saber, que eu vou gravar mais vídeos sobre o desse correio. Agora, vamos para a parte de interiores. Mas antes, se você ainda não é inscrito, agora eu acho que é a hora de você se inscrever no meu canal, né? Eu já te passei aqui várias informações muito boas sobre o D5 Render. E agora, antes da gente ir para a parte de interiores, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá para a parte dos interiores. Pronto, já se inscreveu? Então tá bom. Olha só, agora eu vou aqui para dentro e aqui eu também posso mexer em algumas configurações para melhorar bastante. E eu vou começar por algo que eu acho que vai fazer bastante diferença aqui nessa imagem, que é a parte da cortina. Vou ter que colocar assim, ó, uma outra cena, colocar uma cena aqui assim, de frente, tá? E aqui, essa cortina, ela já veio do SketchUp, tá? Eu vou até deixar algumas, mas outras eu vou tirar aqui do meu sketch. Então, eu vou lá no meu SketchUp e vou retirar essa cortina, que eu quero mostrar que dá para utilizar uma cortina do próprio D5, tá? Então, olha só, como que eu vou fazer? Eu vou nos assets de materiais, e ali a gente estava trabalhando só com vegetação, né, até agora. Mas agora eu vou na parte das cortinas. Então, eu posso vir aqui em modelos e posso buscar por cortinas, tá? E aqui já tem a cortina já pronta deles. E é uma cortina que ele se movimenta. Tá bem legal essa parte aqui, ó. Vou clicar nela, vou rotacionar e vou inserir ela aqui. Pode ver, ela tem essa parte que eu falei sobre
movimentar, né, então quero ir um pouco mais para trás, quero ir para cima, quero para baixo, o que que eu faço? Vou diminuir o tamanho dela, como que eu faço? Vou ver aqui, ó, 275, que eu acho que é isso que tem. Não, um pouquinho menos. 2,60. Menos ainda. Então, já acertei, tá? Então, eu inseri essa cortina que ela se movimenta. Então, olha só o movimento que ela faz. Ela abre e fecha. Então, repara bem, ela faz esse movimento de abrir e fechar, tá? Nesse caso, desses objetos que a gente insere, que faz essa movimentação, o material a gente vai definir por aqui, tá? Então, se você quiser alterar esse material, vai ser no próprio objeto da cortina. Então, por exemplo, aqui, se eu não quero também que ele movimente, eu quero que ele pare esse movimento, né? Porque isso bloqueia muito mais, eu posso só apertar aqui no pause, ou então eu venho nessa parte aqui, ó, do display, e eu tiro essa parte de dinâmica, deixo ele parado. Então, todos os objetos que se movem, quando esse ícone tá, tá dinâmico, ele vai se movimentar, e quando ele está parado, ele não vai se movimentar. Então, aqui posso deixar o play e vou até mudar de novo, ó. Então, dinâmico, ele vai se movimentar. Quando eu aperto de novo, ele para o movimento. A mesma coisa acontece quando a gente está lá na nossa piscina, ó. Na piscina ou na vegetação. Se eu deixar ele aqui ligado, ele vai ser conforme o vento. E aí eu posso configurar esse vento para que parece que está muito vento. Eu posso mexer nessa velocidade desse vento. Posso vir aqui em Environment e vou mexer na parte do... E quando eu mexo, olha só, aí eu venho nessa parte da atmosfera, no Environment, se eu quiser mexer aqui na parte do... Rola um pouquinho mais para baixo, venho para a parte do vento, e ele já vai mexer aqui em algumas vegetações, certo? E aqui eu posso colocar a intensidade desse vento, se eu quero mais ou menos, tá? Não vou fazer muito. Mas isso aqui é só se você fizer um vídeo que eu aconselho fazer. Se não, pode deixar sem. Outros recursos aqui, mas só por curiosidade, que acontece no D5 que eu achei muito legal, foi a parte de colocar chuva. Então, eu posso colocar aqui mais chuva. Tá chovendo? Pronto, começou a chover. Então, na verdade, ele tá até com neve. Então, ele começa a chover. E ele tá tendo granizo aqui. Vou deixar no 0. 0, que eu quero só chuva. Então, olha, só os pingos d'água. Não sei, acho que assim dá para ver melhor, né? Começa a chover na nossa cena. Bom, ele vai molhar todos esses objetos, mas era só para mostrar aqui. Tá, então ele tem esse recurso também de chuva. Então, se quiser que chova um pouco mais, quase uma tempestade, consigo fazer aqui dentro do D5 Render essas animações, tá? Então, eu vou deixar desabilitado, que eu não quero que chova aqui. E também vou tirar essa parte do dinâmico, tá? Porque ele fica mais leve, o arquivo. Vou voltar lá para dentro, que a gente estava mexendo na nossa cortina. E vou mudar a cor dela, não quero essa cor, tá? Então, eu posso voltar a cor dela branquinha. E aí, cópia a mesma coisa. Segura e arrasta e você consegue fazer a cópia dela. Aí, eu quero que esse lado fique virado para lá, tá? E quero deixar ela um pouco mais fechada. Então, eu posso vir nessa parte da animação, mesmo que ele não esteja configurado para poder fazer isso, mas eu posso mexer aqui onde ele está mais fechado. Aqui eu vou só fazer um mirror, porque eu quero que ele fique para o outro lado, e a facilidade, né, que a gente tem aqui de utilizar esse material já com cortina aberta ou fechada. E agora, para você que tem uma cortina e só quer mexer na configuração dela, você pode simplesmente vir nos materiais, vir aqui em material e aplicar algum objeto dessa de cortina. Eu até deixei alguns favoritos aqui que eu tinha, que ele nem é cortina, que eu gostei de usar, que é esse Solid Cotton. Acho que fica muito bom. Se você tiver o D5 Render, é só pesquisar por esse nome, tá? Vou clicar aqui e vou aplicar na minha cortina. E aqui eu mexo nos parâmetros, tá? Então, aqui nessa aba das propriedades, eu consigo já mexer nos materiais. Vou deixar aqui mais claro, praticamente tudo branco, tá? E aqui ele já tem as configurações dos materiais. Por exemplo, isso aqui já é tecido, então ele já sabe que tem um pouquinho de transparência.
Vou colocar aqui um sol entrando, só pra gente ver como que ele vai se portar. Coloquei aqui o sol entrando na sala. E aí, o que que eu vou mudar aqui nessa configuração? Vou vir e vou mudar para folha, para folhagem, para ver se ele vai entrar um pouco mais de sol. E essa iluminação que eu tinha colocado aqui, ó, eu posso só apagar o olhinho para ela desabilitar. Eu não quero que tenha ela entrando aqui. Espera um pouquinho ele mexer na configuração. Ó, e a gente já consegue ver um pouquinho mais. Vou voltar lá no environment e vou virar esse sol, só que entrando pelo outro lado. Aqui. Posso criar uma iluminação aqui. Vou mexer aqui nessa parte da opacidade. Então, se eu quiser deixar ela mais transparente, vou mexer aqui. Ou posso simplesmente copiar esse material para cá. Foi. Aí tem outras coisas que a gente consegue trabalhar aqui com o D5, tá? Por exemplo, a exposição. Então, vou deixar aqui em 0 a exposição. Posso aumentar esse ângulo da câmera ao fechar. Vou deixar aqui 25. Aqui, por exemplo, imagina, eu tenho esse móvel aqui, eu vou colocar iluminação nesse móvel. Como que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar. Então, como que eu vou fazer para colocar a iluminação aqui nesse móvel? Eu vou na parte de iluminação e eu tenho essa strip light. Então, eu posso vir aqui, clicar e facilmente colocar ela no meu projeto, tá? Então, eu coloco ela aqui, posso aumentar ou diminuir o tamanho aqui em size, posso colocar 1.4, diminuir ela. Agora, a cor dela também posso trabalhar na temperatura, posso deixar ela bem quente, ó. E posso repetir ela, então seguro o Shift e coloco para baixo. De novo. Agora, materiais. Eu tenho essa vela aqui. Quero acender esse material da vela. Vou apertar a letra I para selecionar o material. Clico nessa vela. E venho aqui embaixo, ó, que aqui ele já mudou, coloco emissivo. E já consigo acender essa vela. Coloco uma temperatura bem quente, que é a chama, né? E posso colocar uma intensidade maior. Ele vai ter uma forma de apresentar melhor. Então, já consegui acender aquela iluminação. Já tenho aqui uma coisa diferente, tá? Do meu projeto. Vou colocar também, ver como é que tá esse teto. Toda essa cortina que tá lá no meu SketchUp, eu vou tirar. Eu acho que vai ficar melhor. Então, eu vou lá no meu SketchUp, vou apagar. Esse ícone aqui também, que era um proxy, vou tirar também. E olha como que é rápido essa atualização. E aqui eu sei que tem esse rebaixo do teto, tá? Então aqui eu vou colocar também uma iluminação. Então que facilidade, eu venho aqui, seleciono onde que eu quero aplicar e posso aumentar a intensidade e posso aumentar o tamanho também. Então vou clicar aqui em cima da intensidade, vou colocar, por exemplo, 100. Vou aumentar o tamanho dela, vou colocar 0.10 só para ter mais. E vou colocar aqui, não sei que tamanho. No Escape, a gente tinha um tamanho máximo, né, para colocar, que eu acho que era 5. E aqui não, aqui você pode colocar maior ou menor. Vou deixar ela mais quente. Vou colocar menor, que ela tá 10. Vou deixar, por exemplo, 5. Ó, então aqui eu já tenho uma diferença. Aqui eu acho que eu deixei muito 10, tá? Vou diminuir a intensidade dela, vou colocar 50. E vou diminuir aqui para 0.05. Vou fazer a cópia dela, então segurei o Shift, vou rotacionar e vou mover ela para o lugar. Não sei se aqui tem o rebaixo do teto também. Deixa eu lá ver. Tem um pedacinho aqui. Ah, e outra funcionalidade que ela tem aqui que eu gosto. Por exemplo, eu quero ver o que tá aqui, tá? Eu posso descer aqui um pouquinho mais embaixo e pedir para ele mostrar o shape da luz, que eu queria saber se ela estava aqui ou não. Então, tem essa opção de colocar aqui, para saber onde é que tá essa luz. E depois eu posso até ocultar, tá? E detalhe, ele tá mostrando aqui, ó, no reflexo do vidro. Se eu não quiser que ele mostre aqui, eu desabilito também essa opção. Aí ele tira do reflexo. Não, não tirou. Não tirou. E aqui nesse, eu posso colocar maior. Então, vem aqui, no tamanho, vou colocar 8. E vou localizar ela. Na verdade, acho que tem que ser 7. Olha só que fácil. E imagina, eu quero uma cena, vai apagar essa iluminação aqui. Quero que apareça o LED. Então, posso facilmente colocar aqui, ó, um layer. Vou colocar iluminação.
Vou colocar todas essas minhas iluminações, segurei e arrastei para cá, e posso ocultar, tá? E aí ele vai sumir com essa luz. Eu posso selecionar todas juntas e colocar no layer de iluminação. Olha só. Aí facilmente, eu tenho essa cena sem iluminação, e agora eu vou ligar a iluminação. Então, liguei o olhinho, ligou a iluminação. Fantástico, né? Vou colocar aqui também uma iluminação, que eu acho que vai fazer diferença nesse corredor. E aqui na cozinha também eu vou colocar uma iluminação. Que eu acho que vai influenciar aqui nessa cena. Tá vendo? Olha a facilidade do D5 Render. Então, aqui já estou mostrando um pouquinho mais sobre essa parte. Agora, materiais, né? Colocar mais informações. Por exemplo, esse vidro aqui. Acho que tem muita reflexão. Eu quero tirar um pouquinho a reflexão, ó. Posso facilmente mexer nesses parâmetros. Isso veio configurado, tá? Já veio com a aplicação desse material lá do SketchUp, mas eu posso clicar com a letra I, seleciono e posso alterar esse material. Então, ele tá branco, vou colocar ele um pouco mais escuro, tá? Vou trabalhar ali com sol, então venho aqui nessa parte do environment, posso colocar um sol ali mais na parte de fora, posso rotacionar esse sol com uma facilidade muito grande. Que mais? Aqui, vou configurar esse material, o tecido do sofá. Então, ele já tem materiais prontos para o sofá, então vem aqui no Fabric, pode selecionar aqui qualquer tipo de material. Vou colocar um qualquer aqui, só para você ver como funciona. Vou colocar esse. E vou aplicar no material do sofá, que já aplicou facilmente, muito rápido. Quero alterar essa cor, não quero que ele fique essa cor, não tem problema, pode vir aqui no Basic Color, deixo linear e ele permite mudar essa cor, um pouquinho mais bege. E aí, itens de decoração, né, que eu posso colocar mais, também posso usar do próprio D5. Eu venho aqui, modelos, indoor, tem essa parte de acessórios. Então, vou colocar aqui um acessório, por exemplo. Vou colocar, por exemplo, essa bandeja. Então, eu clico aqui em cima dessa bandeja e ele já vem direto para cá. Estou fazendo download e já está aqui. Muito grande, vou diminuir, não tem problema. Vou colocar aqui ponto 4. Então, olha só a facilidade que tem, o nível de detalhe, tá? Desses assets. E agora na parte de renderização, como que vai funcionar? Olha só, eu vou colocar a minha cena do jeito que eu quero, qual que é o ângulo que eu quero da minha cena, e posso mexer em algumas configurações, por exemplo, ele está um pouco escuro, eu quero mexer, deixar um pouquinho mais clara essa cena. Vou até mexer aqui nesse... Vamos supor que eu vou renderizar agora essa minha cena aqui dentro do D5, como que eu vou fazer? Você pode vir aqui, ó, nesse ícone, e agora até uma pergunta que eu recebo bastante é o botão de renderização aqui do Escape. Primeiro, eu quero falar sobre um atalho que tem, que é o F4, que ele faz quase que uma prévia de como ficaria a renderização. Então, você aperta F4, espera esse processamento acontecer, e aí ele vai mostrar como vai ficar. Esperar mais um pouquinho. Aí, detalhe, se você quiser fazer um print e mandar para o cliente, você pode fazer com isso, só tem que esconder esses ícones da luz, é só vir aqui no display, escondi, e aí eu faço esse F4, pode ser uma cena de pré-visualização, e depois para renderizar, olha só, é só você apertar aqui, ó, na imagem, colocar qual que é o tipo de qualidade que você quer da imagem e renderizar. Então, você aperta esse botão renderizar e ele vai fazer a renderização. Vai pedir para você guardar numa pasta, vai pedir para que você coloque numa pasta, né? Aí você vai colocar na pasta do cliente e ele vai renderizar, tá? Então, ele faz toda essa parte de renderização. E em relação ao tempo de renderização, ele demora um pouco mais que o Enscape, mas não demora tanto quanto o V-Ray, tá? Essa é a minha opinião em relação ao que eu tenho utilizado desses renderizadores. Então, esse vídeo aqui completo que eu fiz, de abrir o projeto no ED5 Render, mostrar para vocês um pouco dessa parte de configuração,
é um conjunto de vídeos que eu vou fazer sobre o D5 Render. Então, se tem algo que eu falei, eu não consigo colocar tudo em um vídeo só, então vou fazer vários vídeos relacionados a essa temática. Então, se você gostou dessas informações, gostou do D5 Render, quer explorar um pouco mais sobre esse programa de renderização, comenta aqui o que você quer saber mais, que eu vou gravar mais vídeos sobre isso. Então, é isso. Eu vou esperar aqui essa parte da renderização, para poder